Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do componente de matemática EJA segunda fase. Aqui com vocês, quem vos fala é o professor Emerson Marão e vamos ver o que nos aguarda para a nossa aula. A aula de hoje, a aula de número 52, traz como objeto de conhecimento função polinomial. Detalhamento: calcular a raiz de um polinômio de grau 2. Vamos à nossa aula? Muito bem, agora que temos conhecimento do conteúdo da nossa aula, vamos dar início à mesma. Raiz de um polinômio de grau 2. Então, como é de praxe, né? Antes de começarmos a falar sobre os cálculos aritméticos, é importante fazer a definição do nosso conteúdo. Então, a definição diz o seguinte: as equações do tipo ax² mais bx mais c igual a zero, onde a, b e c são coeficientes numéricos pertencentes ao conjunto dos números reais com a diferente de zero, são denominadas equações do segundo grau. Como toda equação, elas possuem como resultado um conjunto solução que é denominado raiz. Então, nós temos aqui a nossa equação escrita na sua forma genérica, né? ax² mais bx mais c igual a zero. Sendo que a, b e c são coeficientes numéricos, ou seja, são números reais. Então, eles podem vir como um número natural positivo, um número inteiro negativo, um número racional, né, positivo negativo, em forma de número decimal ou fracionário. Ou até mesmo, né, termos aí um número irracional como coeficiente numérico dessa equação. Detalhe importante: o A é o termo que define a equação do segundo grau. Por quê? Porque ele vem, né, acompanhado com a variável que está elevada ao quadrado. Por isso que o polinômio é denominado de grau 2. Então, necessariamente, ele tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se A fosse zero, né, como nós temos um produto aqui, 0 vezes x² é zero. E a equação deixaria de ser do grau 2 para ser de grau 1. Então, por isso que ele tem que ser diferente de zero. Outra coisa: nada impede, né, do coeficiente b ser zero e o coeficiente c ser zero. Quando isso ocorre, nós dizemos que as equações são incompletas, ou seja, elas são da forma ax² mais bx igual a zero e do tipo ax² mais c igual a zero, né? São chamadas de equações do segundo grau incompletas. Perfeito? Agora vamos ao que nos interessa. Como calcular as raízes de um polinômio do segundo grau? Para calcularmos as raízes de um polinômio de grau 2, utilizamos a fórmula resolutiva da equação do segundo grau, que aqui no Brasil também é conhecida como fórmula de Bhaskara, que é dada pela expressão x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 que multiplica a, que multiplica c, tudo isso dividido por 2 que multiplica a. Onde a, b e c são aqueles coeficientes numéricos que nós falamos no início, né, onde foi feita a definição. Então, nós temos aqui, por exemplo, uma equação, certo? Escrita na forma 4x² mais 4x mais 1 igual a zero, nós teríamos aqui a, que é um número que vem acompanhado com o x² igual a 4, o b, que é o número que vem acompanhado com o x elevado a 1, também 4, e o c, que é o termo independente, porque ele não vem acompanhado com variável. E no caso aqui desse nosso exemplo, o nosso c é igual a 1. Correto? Muito bem.
Então, como calcular as raízes de um polinômio do segundo grau? Para isso, pessoal, nós vamos usar a nossa fórmula resolutiva aqui, certo? X igual a b menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Aí, professor, já mudou aqui, né? Já apareceu esse delta aqui. Eu vou já falar sobre ele, não fiquem preocupados. Ele é chamado de discriminante, porque ele vai discriminar o número de raízes que a equação vai possuir. O discriminante, que é representado por uma letra grega, né, chamado delta, é dada pela expressão b ao quadrado menos 4ac. Ou seja, o delta aqui, na verdade, é essa expressão aqui. B ao quadrado menos 4 que multiplica A, que multiplica C. Perfeito? Onde A, B e C são os coeficientes numéricos que compõem a nossa equação. Pois bem, então, existem aí, né, em relação ao nosso delta, a condição de existência das raízes de um polinômio. Então, existem 3 casos de existência de raízes no conjunto dos números reais. Lembrando que nós aqui estamos trabalhando apenas com números reais, certo? Então, quais são elas? Existe uma quando o delta é maior que 0, a outra quando o delta é igual a 0 e outra quando o delta for menor que 0. Então, são essas 3 condições aí de existência de raízes para o nosso polinômio do segundo grau, na nossa equação. Então, vamos a ela. Primeiro caso, quando delta for maior que 0. Então, para delta maior que 0, o polinômio vai possuir 2 raízes, né, e diferentes. Ou seja, x' vai ser diferente de x duas linhas. Tá? x1 diferente de x2. Isso não quer dizer necessariamente que as raízes que serão obtidas ao se resolver a equação sejam números, né, necessariamente números reais, inteiros ou racionais. Pode ocorrer em alguns casos que o polinômio, né, ele vai produzir uma raiz irracional ou mais de uma raiz irracional. Mas isso daí são casos muito raros. Então vamos ver aqui. Temos aqui o nosso primeiro exemplo, né? Calcular as raízes do polinômio p de x igual a x ao quadrado menos x menos 30. Então, ó, é importante nós lembrarmos que para calcular as raízes, o nosso polinômio p de x tem que ser igual a quem? Igual a 0. Mas quem é p de x? P de x é x ao quadrado menos x menos 30. E isso daqui é igual a quanto? A 0. Olhando aqui para o nosso polinômio, nós já podemos identificar os coeficientes numéricos, né, que compõem o polinômio. O coeficiente de A é o número que vem acompanhado com a variável que está elevada ao quadrado. Quando não tem nenhum número aqui, a gente já sabe, né, automaticamente que o coeficiente pode ser 1, se for positivo, ou, no caso aqui, do coeficiente de B, vai ser menos 1, porque o sinal que está à frente da variável é negativo. Então, B igual a menos 1. E, por sua vez, o C vai ser igual a menos 3. Pessoal, então são esses coeficientes aqui, ó, que nós vamos substituir na fórmula resolutiva da equação do segundo grau. Mas, primeiramente, né, vamos calcular quem? O nosso delta. Quem é delta? Delta é b ao quadrado
menos 4 que multiplica A, que multiplica C. Vamos fazer aqui a substituição desses coeficientes aqui na expressão do delta. Quanto é que vale o nosso B? O nosso B vale menos 1. Tá aqui, ó. Então, eu vou ter menos 1. Como ele é negativo, né? Tem a necessidade de colocá-lo entre parênteses. Menos. Por que menos? Porque faz parte da expressão, né, do delta. Menos o 4. O 4 ele sempre aparece, ele sempre está presente. O A. Quanto que vale o nosso A? O nosso A vale 1. Está aqui ele. Que multiplica o nosso C. Quanto vale o nosso C? O nosso C vale menos 3. Como ele vale menos 3, nós precisamos colocá-lo entre parênteses. Isso vai ser igual. Ora, menos 1 ao quadrado, base negativa, expoente par, resultado positivo, 1. Aí nós vamos ter esse produto aqui, ó. Menos vezes mais, menos. Menos vezes menos, mais. 4 vezes 1, 4, né? Perdão, ali, o C, ele é 30, né? Deixa eu corrigir esse negócio aqui. Eu tinha colocado 3, mas o C é 30. Então, vamos colocar aqui o 0 aqui, né? E o 0 aqui. Muito bem. Então, já não ia bater aqui o resultado. Menos 30. Aí sim, né? Vamos ter um 1 positivo. 1 positivo. Menos vezes mais, menos vezes menos, mais. Mais, né? 4 vezes 1, 4. 4 vezes 30, 120. Isso daqui vai ser igual a 121. Olha só. 121 não é um número maior que zero? Não é um número maior que zero? É. Então, ó, quando isso ocorre, nós vamos ter duas raízes reais diferentes, ou seja, x' vai ser diferente de x duas linhas. Olha só o resultado aqui, ó. Né? Menos 30, 1, menos vezes menos, mais, 4 vezes 1, 4 vezes 30, 120, 1 mais 120, 121. Delta maior que zero. O polinômio vai possuir, então, raízes reais e diferentes, como foi colocado, né? X' vai ser igual ao x duas linhas. Agora que nós temos o valor de delta, nós vamos substituir lá na fórmula resolutiva. Qual é a fórmula resolutiva? Menos b mais ou menos raiz de quem? De delta. Tudo isso dividido por 2, que multiplica A. Então, x vai ser igual. Quem é B? B é menos 1. Então, ó, nós temos o menos da fórmula, certo? E o menos do coeficiente numérico que compõe a equação, o polinômio. Mais ou menos raiz de delta, que de acordo com os nossos cálculos é igual a 121. Tudo isso dividido por 2, que multiplica A. Sendo assim, x vai ser igual. Se é menos, inverte o sinal, sai positivo. Não preciso nem colocar esse sinal aí de positivo, certo? Só vou colocar o 1, mais ou menos, raiz quadrada de 121 é 11, né? O nosso A aqui, ó, é 1, então vou multiplicar logo direto aqui, 2 vezes 1, 2. Aí nós vamos ter x', começando com o valor de raiz de delta positivo, mais 11, dividido por 2. Isso daqui vai ser igual a 12, né? 1 mais 11, 12, e dividido por 2, 6. E x duas linhas, quem vai ser x duas linhas? X duas linhas será igual
a 1, agora vamos trabalhar com o raiz de delta negativo. Então, se o primeiro é mais 11, o segundo vai ser o quê? Menos 11. Tem que prestar muita atenção nesse detalhe aqui, pessoal, para não cometer equívocos na hora de efetuar a operação. Os sinais são diferentes. Qual é o procedimento? Subtrai e conserva o sinal do maior. 1 menos 11 vai dar menos 10. Menos 10 dividido por 2. Isso daqui vai ser igual a menos 5. Então, esses valores que nós calculamos aqui, que nós chamamos de raízes, nada mais, nada menos, fazem parte do que nós chamamos de quê? De conjunto solução. Então, quais são os elementos que compõem o conjunto solução, né, como raízes desse polinômio? Uma é 6 e a outra raiz é menos 5. Né? O que quer dizer isso? Quer dizer o quê? Que quando nós substituímos a variável x, certo? No nosso polinômio, pelos valores que nós calculamos, né? Seja ele 6 ou menos 5, necessariamente o resultado tem que ser igual a 0. Correto? Nós vamos ter aqui, ó, as raízes, né? Que foram calculadas aqui. 6 e menos 5. Então, se eu substituir o 6 ou o menos 5 no nosso polinômio, necessariamente tem que ser igual a 0. Quer ver? Vamos ver aqui. Era como se nós estivéssemos fazendo aqui o cálculo da prova. As raízes que nós encontramos foram quais? O conjunto de solução foi igual a quanto? O conjunto de solução foi igual a quem? A 6 e menos 5, né? Então, nós vamos botar aqui 6 e menos 5. Vamos calcular aqui P de 6. Nós vamos ter o quê? Quem vai ser P de 6? P de 6 será igual. Nós estamos substituindo o x por 6. Então, nós vamos ter o quê? 6 ao quadrado menos 6 menos 30. P de 6 vai ser igual 6 ao quadrado, 36, menos sinais iguais, soma, conserva o sinal. 6 mais 30, 36. E 36 menos 36, 0. Olha aí, ó. P de 6 igual a 0. E se nós substituíssemos o x por menos 5, também, necessariamente, tem que ser igual a 0. Se não der, se você pegou e calculou duas raízes e está fazendo a substituição delas na variável, né, calculando o valor numérico para esses dois valores que você encontrou, necessariamente tem que ser igual a 0. Senão, alguma coisa está errada. Quer ver? Ó? Vamos agora calcular com o valor de menos 5. Quem é P de menos 5? Como se trata de um número negativo, né? Nós vamos ter x ao quadrado, então vamos ter menos 5 ao quadrado. Menos, certo? O menos aqui, ó, é do polinômio. Menos, qual é o valor de x? Menos 5. Então, outro parênteses, né? Coloco aqui o 5, correto? E o resto da expressão é quem? Menos 30. Então, quem vai ser P de menos 5? P de menos 5 vai ser igual menos 5 ao quadrado, né? Base negativa, expoente par, resultado positivo. 5 ao quadrado, 25. Se é menos, inverte o sinal que está dentro, o 5 vai sair positivo. Menos quem? 30. Então, vamos ter P de menos 5 igual 25 mais 5, 30. E eu vou ter 30 menos 30. E 30 menos 30 é igual a 0. Ou seja, P de menos 5 também é igual a 0. Significa dizer que as tuas duas raízes, né, satisfazem a condição do nosso polinômio. Né? As raízes o quê? 6 e menos 5. Então, esse daí foi o nosso primeiro caso de cálculo de raízes de um polinômio. Beleza? Vamos ver agora como se comporta a equação quando o nosso discriminante é igual a 0. Me acompanhem só.
Então, temos o segundo caso, quando delta é igual a zero. Para delta igual a zero, o polinômio possui uma raiz real dupla. O que isso quer dizer? Quer dizer que x' é igual a x duas linhas. Nós só vamos ter uma única raiz real dupla. Então, nós vamos ver aqui, né, o comportamento do polinômio quando o nosso delta é zero. Então, vamos lá. Nós vamos primeiro aqui identificar os coeficientes numéricos. Então, o primeiro coeficiente numérico é o A. O A sempre será o número que vem acompanhado com a variável que está elevada ao quadrado. Então, o A é igual a 4. Quem vai ser o B? O B é o número que vem acompanhado com a variável, 4. E C é o termo independente, que é aquele que não possui variável. Então, igual a 1, certo? Identificados os coeficientes, vamos lá para o cálculo do nosso discriminante aqui, ó. Delta vai ser igual a B ao quadrado, menos 4, que multiplica A, que multiplica C. Então, delta será B ao quadrado. Quanto é que vale o B? O B vale 4. Como o B é positivo, eu não preciso inserir os parênteses aqui. Menos 4, que multiplica A. O A vale 4 também, ó. Que multiplica o C. Quanto é que vale o C? O C vale 1. Então, delta vai ser igual, ó, 4 ao quadrado, 16. Aqui vai ser negativo, né? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 1, 16. E delta, né? Vai ser igual a 16 menos 16, 0. Perfeito. Agora, né, temos o cálculo aqui mostrando, né, todo o desenvolvimento que foi feito. Né? O coeficiente de A é 4, está aqui ele. O coeficiente de B também é 4, está aqui ele. O coeficiente de C é 1, está aqui ele. Né? Aí substituímos esses valores aqui na fórmula, né? Delta igual B ao quadrado, 4 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, 4 vezes 4 vezes 1. Delta igual 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes 4, 16, vezes 1, 16. E 16 menos 16 igual a 0. Tudo bateu, tudo perfeito, certinho, certinho. Agora que nós sabemos qual é o valor de delta, nós vamos pegar e substituir na fórmula resolutiva da equação do segundo grau os coeficientes que correspondem ao polinômio dado. Lembrando que a fórmula resolutiva da equação é dada por x igual, vou fazer aqui mais, x igual a menos b mais ou menos raiz de delta. Tudo isso dividido por 2, que multiplica A. Vamos lá. Botar aqui, substituir aqui os parâmetros pelos valores dos nossos coeficientes. Então, vamos ter x igual a menos, esse menos sempre vai estar presente, porque ele faz parte da fórmula. O b, que vale 4, mais ou menos raiz de delta. Porém, nós vimos aqui que o nosso delta é igual a quanto? Igual a 0. Então, vamos colocar o 0 aqui. 2, que multiplica o coeficiente de A. Qual é o valor do coeficiente de A? 4. Pessoal, é muito comum, né, as pessoas desenvolverem, né, o cálculo para determinar as raízes de uma equação do segundo grau. É tão comum cometerem um erro tão, né, recorrente. Que erro é esse? As pessoas pegam, né, e ficam acostumadas, né, a acharem que o coeficiente de A sempre é igual a 1. Então, isso daí gera muitos erros. Então, é muito importante que vocês estejam atentos e saibam identificar corretamente os coeficientes que compõem o polinômio, para, na hora de desenvolver o cálculo, não inserir, né, um valor errado,
na expressão, onde o valor que deveria ser igual a 4, você pegar e substituir o A por 1. Então, por favor, fiquem muito atentos com esse detalhe. Vamos continuar. Bem, agora que nós temos, né, os valores substituídos, vamos ao cálculo. Então, vamos ter menos 4, mais ou menos. Raiz quadrada de 0 é 0. E 2 vezes 4 é igual a 8. Ora, pessoal, não faz sentido nós pegarmos um número, no caso aqui, o menos 4, e somar com 0 para dividir por 8, porque 0 é elemento neutro na adição e subtração. E nós vamos ter aqui menos 4 oitavos, que simplificando é igual a 1 sobre 2. Da mesma forma, nós teríamos aqui x duas linhas igual a menos 4 menos 0 sobre 8. Né? Se você vai subtrair nada, continua com o mesmo valor. Então, você vai ter menos 4 sobre 8. Simplificando isso daqui, vamos ter, ó, menos 1 sobre 2. Nós podemos observar que os dois valores aqui, ó, são iguais. Por isso que nós dizemos que x' é igual a x duas linhas. E o nosso conjunto solução, né, é formado apenas por um elemento. Conforme temos aqui no nosso desenvolvimento, ó. Calculamos o delta, que deu 0. Substituímos os parâmetros pelos valores do polinômio. O cuidado de quê? De não substituir os parâmetros por valores errados, que não sejam condizentes com o nosso desenvolvimento, né? Olha só aqui, por exemplo, 2 vezes 4, né, foi esquecido de colocar aqui o 8, só uma questão de digitação. Mas continuou o cálculo, ó, x', menos 4 mais 0 sobre 8, igual a menos 4 sobre 8, que simplificado dá menos 1 sobre 2. X duas linhas, menos 4 menos 0 sobre 8, igual a menos 4 sobre 8, que dá menos 1 sobre 2. Pode ver que o conjunto de solução, né, só vai possuir um elemento. E nós vamos ter aqui o nosso terceiro e último caso. No caso aqui, né, quando delta é menor que 0, né, o polinômio não vai possuir raízes reais. Ou seja, não existe x real, então o conjunto de solução é vazio. É mais simples de se resolver. Nós podemos observar aqui no nosso exemplo, né? Nós temos calcular as raízes, caso existam, né? Foi colocado aqui, bem, caso existam, do polinômio p de x igual a x ao quadrado mais 2x mais 2. Pessoal, isso daqui é a mais fácil que tem de todas para a gente desenvolver. Porque a primeira coisa que você vai fazer é calcular o determinante, o discriminante. Aí você vai ter b ao quadrado, né? Menos 4 que multiplica a que multiplica c. Delta vai ser igual. O valor de b aqui, quanto é que vale o b? B vale 2, então eu vou ter 2 ao quadrado. Menos 4 que multiplica o a. O a vale 1, né? Que é esse número que vem aqui. Que multiplica c. Quanto é que vale o c? O c vale 2. Delta vai ser igual a 4 menos 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 2, 8. 4 menos 8 vai dar menos 4. Observem que menos 4 é um número menor que 0. Pessoal, por que não vai existir raiz? Não tem como determinar raiz nos números reais de um número negativo, cujo não tem como calcular, né, dentro do conjunto dos números reais, o radicando, né, negativo. Não dá como determinar a raiz. Por isso, ó, como não existe x real pertencente aos reais, né, portanto, o nosso conjunto de solução é vazio. Certo? É essa justificativa que temos aqui, ó. A1, B2, C2. Quem vai ser delta? Delta vai ser igual a 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 2. Então, nós vamos ter 4 ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. Menos 4 vezes 1 é 4, vezes 2, 8. E 4 menos 8 vai dar menos 4 aqui, tá, pessoal? Então, ó, como delta é menor que 0, nosso conjunto de solução vai ser um conjunto vazio. Beleza? Muito bem, meus queridos alunos, com isso concluímos a nossa aula de hoje.